Seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Online da Igreja Presbiteriana de Barcelona. Eu sou o presbítero Ricardo e quero compartilhar uma palavra de Deus para o seu coração. E como pano de fundo, eu quero usar o tempo em que o profeta Miqueias viveu aqui na terra. Eram dias difíceis. Lá em Miqueias 7, ele detalha o ambiente no qual ele vivia. E eram dias de profunda crise. Nós tínhamos problemas no seio familiar, havia uma crise dentro dos lares, as pessoas não se respeitavam, não confiavam umas nas outras, dentro da própria casa. Havia um problema de autoridade. As autoridades eram corruptas, aceitavam suborno. Os poderosos usavam do abuso de autoridade para levar vantagem. E Miqueias vai relatando tudo isso no capítulo 7 do seu livro. Ele fala também de uma profunda escassez espiritual. O povo de Deus havia abandonado o seu Deus. Viviam uma religiosidade, mas esqueceram-se de viver uma verdadeira espiritualidade. E se nós olharmos, os dias que temos vivido são muito semelhantes. Nós vivemos dias também de crise na família. Casamentos terminando precocemente, filhos que não respeitam pais, pais que abandonam seus filhos. Nós temos vivido sim também nos nossos dias crise na nossa política. Aqueles a quem nós elegemos para nos representar, para tomar decisões, têm deixado de lado essa função e têm buscado apenas benefício próprio, aceitando suborno. Nós vivemos uma crise de pandemia e os nossos políticos não estão preocupados em resolver o problema. Eles estão preocupados em levar vantagem em toda essa situação. Tempos muito semelhantes com o tempo em que Miqueias viveu. Adicionado a tudo isso, nós temos essa pandemia do coronavírus, que tem trazido um problema de saúde generalizado. Milhares de pessoas contaminadas, milhares de pessoas mortas por esse vírus, de modo que nós ficamos impactados por essa crise. Mas o profeta Miqueias, no capítulo 7, verso 7, ele nos ensina 3 coisas que eu e você devemos fazer quando estamos em um momento de crise. Miqueias diz nesse texto: eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Eu quero tirar 3 lições desse texto para que eu e você possamos evoluir, possamos crescer nesse tempo de crise. E a primeira lição que Miqueias nos ensina é que num tempo de dificuldade, num tempo de crise, eu e você devemos olhar para o Senhor. Nós não podemos, amados, focar o nosso olhar para o problema. Nós não podemos gastar toda a nossa energia olhando para a dificuldade. Devemos sim olhar para o nosso Deus, olhar para aquele que é o nosso socorro presente na tribulação. Nós devemos olhar para o Senhor porque é dele que vem o nosso socorro. Devemos olhar para o Senhor, pois é dele que vem o nosso refúgio. E Miqueias nos ensina exatamente isso. Olhe para o Senhor, tire o olho do problema, tire o foco do que tem cercado você e olhe para o alto, olhe para o Senhor Jesus, a sua salvação. É dele que vem o nosso socorro. A Bíblia diz que Deus escolheu 12 homens para espiar a terra prometida. A terra que o próprio Deus havia prometido para aquele povo. E aqueles homens, ao olhar para a terra prometida, eles não conseguiram olhar para o que Deus havia prometido para eles.
O que eles viram foram apenas os problemas. Eles viram os gigantes, eles viram as dificuldades, eles viram as adversidades, e quando eles voltam para trazer o relato para Moisés, eles dizem que a terra era boa, a terra manava leite e mel, mas as dificuldades eram maiores. Era uma terra de gigante e para eles era impossível conquistar aquela terra. Perceba, queridos. Homens escolhidos por Deus, príncipes do Senhor, foram olhar uma terra que já havia sido prometida a eles. Eles resolveram olhar para o gigante, resolveram olhar para o problema, e no seu relato eles se dizem sentir como gafanhotos. O problema, ele nos diminui. O problema, ele tira a nossa confiança. O problema tira a nossa esperança. E se nós olharmos para o problema e não olharmos para Deus, nós iremos desanimar, nós iremos retroceder e nós deixaremos de herdar muitas promessas que Deus tem feito para nós. É por isso que o nosso desafio nesse tempo de crise é olhar para o Senhor. Olhar para Deus anestesia a nossa alma, alivia o nosso sofrimento. Lá em Atos, quando Estevão estava sendo apedrejado injustamente por aqueles homens, ele ali ajoelhado no momento de dor, no momento de sofrimento, ele eleva os olhos aos céus e olha para Jesus, assentado à destra de Deus Pai, e naquele momento de muita dor, olhando para Jesus, ele foi capaz de glorificar o nome do Senhor. Se eu e você olharmos para o Senhor, independente da crise, independente da dificuldade, nós teremos a capacidade de nos alegrar, de glorificar o nome do Senhor, porque é dele que vem a nossa salvação. Imagine você, se Moisés, diante do Mar Vermelho, olhasse para a dificuldade do mar, eles não teriam triunfado. Imagine você, se Davi, tão pequenino, tivesse olhado para o tamanho de Golias, para a sua armadura, ele não teria triunfado contra o gigante. É por isso que eu e você devemos sim olhar para o Senhor. Miqueias diz, independente do caos que esteja ao meu redor, eu olharei para o Senhor. Esse é o nosso desafio. Olhe para o Senhor. Olhe para Deus. Entenda que Ele está ao seu lado, Ele está estendendo as mãos para você. Quando Jesus chama Pedro para que Pedro descesse do barco e andasse por sobre as águas, Pedro andou, olhando fixamente para Jesus. Mas no momento em que o vento soprou, a onda levantou-se, Pedro vacilou e ele olhou para as dificuldades e começou a afundar. Talvez essa seja a sua realidade. Talvez você esteja olhando o noticiário, esteja muito preocupado, aterrorizado com a situação que temos vivido. E talvez você esteja afundando nesses problemas. Mas nunca é tarde para olharmos para Jesus. Ele está com os braços estendidos para te ajudar, para te levantar, para te erguer e para tirar você e eu dessa situação. Olhe para Jesus. Ele é a nossa esperança. Ele é o nosso socorro. Mas Miqueias continua dizendo, em segundo lugar, que ele iria olhar para o Senhor e iria esperar no Deus da sua salvação. Esse segundo ponto está intimamente ligado ao primeiro, porque Miqueias olha para Deus e ele espera em Deus, ele tem a sua esperança em Deus. Como é difícil esperar em Deus. Como é difícil falar em espera nos dias em que vivemos. Nós somos muito imediatistas. Nós queremos tudo para ontem. Nós vivemos o tempo do fast food. Nós vivemos uma correria desenfreada. Existem pessoas que correm de um lado para o outro para dar conta de seus compromissos. E eu e você não gostamos de esperar. Porque esperar nos dá uma sensação de impotência. Eu e você queremos fazer algo, precisamos fazer algo, mas por alguma limitação não podemos. E quando temos que esperar, isso nos abate,
isso nos entristece, isso nos deixa desanimado. E em muitos casos, quando esperamos, temos a sensação que não estamos tendo a devida fé. Mas o nosso Deus, Ele escolheu trabalhar com a espera, justamente para nos amadurecer. Deus tem feito promessas para mim e para você, mas o fato de Deus ter feito promessas a nós não significa que essas promessas irão ser realizadas no tempo em que eu e você queremos, mas serão realizadas no tempo de Deus. Ele tem o tempo certo, Ele sabe a hora certa de agir. O que eu e você queremos nesse momento? Que esse vírus acabe imediatamente. O que eu e você queremos nesse momento? Que uma vacina seja criada. Mas o que eu e você podemos fazer neste momento? Esperar em Deus. E esperar em Deus não deve nos machucar, pelo contrário, deve nos alegrar, tem que trazer esperança para o nosso coração, porque a palavra de Deus diz que Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Enquanto eu e você esperamos em Deus, Deus trabalha em nosso favor. E muitas vezes, no momento da espera, Deus trabalha dentro de nós, nos preparando, nos amadurecendo, nos preparando para receber algo maior da parte dele. Portanto, queridos, nesses dias de dificuldades, nesses dias de crise, eu quero desafiar você a esperar pelo Senhor. Mesmo que isso doa, mesmo que isso machuque, mesmo que isso seja difícil, espere pelo Senhor. Descanse nele, porque ele trabalha em nosso favor. Quando meu filho Gustavo tinha 2 anos e meio, a minha família passou por uma experiência muito interessante. Nós precisamos levar o Gustavo a um hospital para fazer uma cirurgia. Anestesia geral, intubação. Era o nosso único filho, o nosso bebê. Entregamos aquela criança na mão da enfermeira, entraram com o Gustavo para dentro do centro cirúrgico. E naquele dia, a única coisa que me restava era esperar. Eu queria enfiar o pé naquela porta. Eu queria quebrar tudo naquele hospital e tirar o meu filho ali de dentro. Mas eu não podia fazer nada. Eu tinha que esperar. Eu lembro como se fosse hoje a voz de Deus falando ao meu ouvido. Filho, eu estou no controle. 60 minutos de cirurgia. O Gustavo sai da sala. Tudo deu certo, porque Deus trabalhou enquanto eu esperava nele. Doeu, machucou. Eu chorei muito naquele dia. Mas a vitória veio, porque Deus trabalhou em meu favor. Deus está trabalhando em seu favor, querido. Talvez você tenha perdido o emprego com essa pandemia. Talvez um parente seu esteja internado por conta dessa pandemia. Talvez as coisas estejam difíceis na sua casa, tem faltado alimento, tem faltado dinheiro para pagar as contas. Mas por mais maluco que isso pareça, eu quero te dizer, espere no Senhor. Descanse nele, porque ele trabalha em nosso favor. Terceira coisa que Miqueias nos ensina é que ele diz que vai olhar para o Senhor, ele vai esperar em Deus, e ele termina dizendo, o meu Deus me ouvirá. Miqueias sabia quem era o Deus dele. Miqueias conhecia o Senhor, Miqueias tinha intimidade com Deus, e isso trazia uma certeza no seu coração, que o seu Deus ouviria a sua oração. Eu quero te perguntar nesse momento, você conhece o seu Deus? Você sabe o tamanho do seu Deus? Muitas vezes nós vamos à igreja, nós cultuamos ao Senhor, nós assistimos um culto, nós lemos a Bíblia, nós oramos, mas não conhecemos o nosso Deus. A Bíblia diz que Jó era um homem reto, justo, temente a Deus e que se desviava do mal.
E esse relato foi dado pelo próprio Deus. Mas no momento de sua vida, Jó disse: olha, eu conheci a Deus apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Depois que Jó passou por todo aquele sofrimento, perdeu todos os bens, perdeu seus filhos, perdeu a sua saúde, a sua mulher ficou louca, os seus amigos amaldiçoaram. Nesse ambiente de caos total, todo esse sofrimento serviu para aproximar Jó ainda mais de Deus. A ponto deste homem tão admirável dizer: eu conheci a Deus apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Talvez você tenha frequentado uma igreja, mas não conhece o tamanho do seu Deus. O seu Deus é grande. O seu Deus é poderoso. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele tem todo o poder nas mãos. Toda essa crise não fugiu do controle de Deus. Ele está sentado do alto sobre um trono, governando sobre todas as coisas. E não há nada que aconteça que não seja da vontade dele. Não há nada que aconteça que não seja que ele tenha permitido que acontecesse. Ele governa tudo. Mas talvez tenha faltado para nós intimidade, comunhão, conhecimento mais íntimo desse Deus. Esse Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus que mede os céus a palmos. Esse Deus que toma as águas do universo na concha das suas mãos. Esse Deus que te formou, que te conhece. Você conhece o seu Deus? Se esse sofrimento, se essa crise, se essa adversidade tem feito você orar, se essa luta, se essa dificuldade tem te aproximado de Deus, ela já te abençoou. E eu quero te dizer que neste momento, você precisa conhecer ainda mais o seu Deus e mais do que isso, confiar no seu Deus. Porque Miqueias diz: o meu Deus me ouvirá. Os ouvidos de Deus não estão tampados. As mãos de Deus não estão encolhidas. Ele está atento ao nosso clamor. Ele está atento à nossa oração e Ele quer nos abençoar. E essa certeza tem que cuidar, tem que tomar conta do nosso coração. O meu Deus, o seu Deus, nos ouvirá neste momento de dificuldade. Ele vai abrir portas. Ele vai curar enfermos. Ele vai trazer provisão. Ele vai trazer sustento. Ele vai acalmar o mar. Ele vai acalmar a tempestade. O seu Deus te ouvirá. Tenha certeza disso. Miqueias tinha essa certeza. Os dias não são bons, mas se eu e você olharmos para o Senhor, esperarmos no Deus da nossa salvação, se eu e você conhecermos o nosso Deus, eu não tenho dúvida que o nosso Deus nos ouvirá. O nosso clamor será ouvido por Deus. A nossa oração será escutada lá nos céus. E Deus enviará socorro, Deus enviará refúgio, Deus enviará a provisão. Ele abrirá o céu sobre as nossas vidas e derramará bênção sem medidas. Nenhuma crise é maior que o nosso Deus. Agora, quanto mais perto de Deus nós estamos, maior Ele é na nossa vida. Aproxime-se de Deus, busque intimidade com o Senhor, se derrame aos pés dEle e tenha certeza que Deus vai agir em seu favor nesse momento difícil. Eu quero orar pelas nossas vidas. Feche seus olhos. Pai, nós queremos olhar para o Senhor nesse momento difícil. Nós queremos esperar e descansar em Ti. E queremos pedir que o Senhor encha o nosso coração de uma certeza, que o Senhor nos ouvirá. Nós sabemos que temos passado dias de muita turbulência, mas o nosso Deus é maior. O nosso Deus é poderoso. E basta uma palavra Tua, Deus, para trazer paz,
para trazer, ó Deus, conforto ao nosso coração. Nós queremos nos lançar aos teus pés e pedir, tenha misericórdia de nós, haja em nosso favor, tira, Pai, essa crise do nosso meio, trabalhe, Pai, para que possamos superar esse momento difícil e quando passarmos por isso, podemos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Muito obrigado porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós e não tem deixado faltar nada a nós. E tenho certeza que o cuidado do Senhor vai continuar sobre as nossas vidas, porque o Senhor não falha, o Senhor não mente, e é promessa do Senhor cuidar de cada um de nós. Nós te louvamos, nós te exaltamos, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus conforte o seu coração e derrame graça sobre a sua vida. Tenha um bom dia e Deus te abençoe em nome de Jesus.